Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao conteúdo do canal. Depois aí de 3 semanas, onde as duas últimas eu fiquei de molho, eu tava para poder fazer a gravação com vocês no domingo, dia 4, e eu fui aí acometido com um baita incômodo no meu dente siso. Aquele processo nasceu, tava torto, saiu arrancando meio mundo aí, e eu tive que fazer aí a retirada dele no dia 5 de novembro, uma segunda-feira, e o pós-operatório muito complexo, inchaço, bolsa de pus, aquele processo todo que a gente precisa de tomar conta. E eu fiz na segunda-feira agora a retirada dos pontos, e a partir de então eu já tive aí esse desinchar do local com mais rapidez, e graças a Deus agora eu estou sentindo muito pouco, e principalmente, né, pessoal, conseguindo aí falar. É o que eu mais gosto de fazer no mercado financeiro, e eu estava impedido, e os primeiros dias nem podendo falar. Eu agradeço aí mais uma vez as palavras aí de carinho com vocês aqui no conteúdo do canal, as pessoas que me mandaram mensagem nas redes sociais, me mandaram e-mail. Eu agradeço aí todos aí o carinho com relação a esse problema que eu tive aí, e graças a Deus eu retirei. Só que eu tive uma notícia ruim, que o de cima, eu retirei o de baixo, o de cima, a tendência é ele apontar e ficar mais forte, eu vou ter que retirar o de cima mais para frente. Bom, mas por hora eu não estou querendo retirar nada. Foi muito complexo e vou primeiro restabelecer para depois eu pensar nessa segunda retirada. Pessoal, a gente vai comentar no vídeo de hoje para vocês a movimentação dessa semana, do dia 12 ao dia 16, e também a movimentação do encerramento do mês de outubro, e também aí a movimentação do fluxo aí por parte das corretoras estrangeiras e também do fluxo oficial do mês de novembro. Então, eu vou comentar aqui com vocês primeiro, pessoal, que nessa semana o Ibovespa retomou a movimentação de alta depois da queda da semana passada, e a gente encerrou aí com 3,36 de valorização. Bolsas pelo mundo, ambiente de queda, exceção com as bolsas aí de Xangai e Hang Seng. Na média, o mundo caiu 0,85 e a gente subindo aí nessa semana 3,36. Só que aqui a gente trata tanto do fluxo oficial quanto o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. E dá só uma olhada, pessoal, que nessa semana, ambiente vendedor por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, somente no mercado à vista, de 1 bilhão de reais. A gente vai inclusive aí dissecar para vocês no decorrer do vídeo onde está vindo essa movimentação vendedora dentro do nosso mercado. Em relação ao mercado futuro, ainda a gente terminou o pregão de hoje com saldo positivo bem pujante, só que não chegou a zerar o ambiente vendedor da semana. Ficaram aí com 100 milhões de vendas no mercado futuro. E dá só uma olhada aqui embaixo, pessoal. Movimentação deles no dólar futuro. Quase 35 milhões de reais, o dólar comercial fechando a semana praticamente na estabilidade, 3,73. E agora a gente vai passar para vocês que dos 23 índices nessa semana, pessoal, dá só uma olhada que eles ficaram com uma ponta vendedora em 20 deles. Somente aí o índice imobiliário e de utilidade pública com ambiente comprador. E se a gente for olhar aqui o grau de eficiência, olha que interessante, pessoal. O nosso Ibovespa, diante dessa movimentação aí de 1 bilhão de vendas, foi a 19ª pior performance. Eles tiveram uma projeção na semana de prejuízo de 12 milhões e 800. E a gente teve aqui o índice com maior projeção de lucro, índice industrial, seguido do índice imobiliário. A gente vai chegar a comentar com os dois aqui com vocês aqui no conteúdo do canal. Vamos dar uma olhada primeiro para o Ibovespa. Olha que interessante, pessoal. No caso aqui dessa semana, os 15 ativos que eles atuaram numa ponta compradora subiram 3,77. E os 15 que eles atuaram numa ponta vendedora também subiram. Subiram inclusive menos, 2,19. Só que como o volume vendedor foi muito expressivo, não foi capaz da gente ter aí uma projeção de lucro na semana, conforme a gente tinha comentado. E olha o que aconteceu, pessoal. Na ponta compradora, o carro-chefe da semana foram as ações de Bradesco. Mais de 100 milhões de ponta compradora e o ativo subindo aí mais de 4%.
E o destaque de ponta compradora nessa semana, a gente teve aqui as ações da JBS. Pessoal, valorização de mais de 12% nessa semana e ambiente comprador por parte deles de 32 milhões de reais. Lembrando que a gente já chegou a comentar com vocês aqui no conteúdo do canal que JBS tem um fluxo de longo prazo comprador por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Agora, vamos dar uma olhada na ponta vendedora, pessoal. Daquele 1 bilhão, olha onde que saiu quase a metade das vendas, pessoal. Petrobras preferencial, 479 milhões e o ativo subiu na semana 1,34. Mas se você verificar, a gente teve uma alta de 3,36 para o Ibovespa. Ou seja, Petrobras subiu? Sim, mas foi aquela alta amarrada. Por quê? Porque quem manda estava fazendo pressão vendedora. É o que a gente sempre comenta com vocês. Quando eles fazem pressão vendedora no ativo, o ativo pode até subir, mas ele sobe como se fosse uma âncora, uma alta agarrada. E eles venderam também, pessoal, os ativos ordinários da companhia também. A Petrobras ordinária terminou a semana com uma queda de 0,28. Eles venderam mais 29 milhões. Ou seja, Petrobras foi aí o carro-chefe com praticamente aí 500 milhões de reais de ponta vendedora no nosso mercado durante essa semana. O destaque de ponta vendedora dessa semana, a gente teve aqui as ações de Usiminas, que caíram aí 2,30, seguida aí pelas ações da Klabin, que teve aí uma desvalorização de 2,21. Agora, vamos dar uma olhadinha lá no índice que eles tiveram maior projeção de lucro na semana, exatamente o índice industrial. O índice industrial, pessoal, a gente tem também JBS nesse índice, então foi o destaque aí de ponta compradora e o carro-chefe de compras desse setor foram as ações de Braskem, quase 60 milhões de reais, o ativo subindo aí 1,17 na semana. Na outra ponta, a gente teve também aquele mesmo cenário, Usiminas como ponta vendedora e no caso aqui, como carro-chefe de vendas no setor industrial, já que Petrobras não faz parte, foram as ações de Goal, que caíram aí 0,75 com ambiente vendedor por parte deles no nosso mercado. Seguindo o setor industrial, a gente chegou a verificar lá que foi o índice imobiliário. Dá só uma olhada. No índice imobiliário, pessoal, ponta compradora em quase todos os ativos desse setor, com exceção de Gafisa, que também subiu 9%, e as ações da BR Malls. O restante, pessoal, carro-chefe da semana, exatamente as ações de Cyrela, com uma alta de mais de 7%, e o destaque foram as ações da Iven, com quase 9% de alta e uma ponta compradora de pouco mais de 1 milhão de reais. Lembrando, a gente sempre comenta, né, pessoal? Quando a gente sai do índice Bovespa, os volumes negociados pelas corretoras estrangeiras são muito menos expressivos. Eles atacam mesmo os ativos que fazem parte do Ibovespa. Então, por aí, a gente conseguiu dar a vocês um cenário em relação aí ao grau de eficiência dos setores que eles mais compraram e no caso, ou mais venderam no caso do imobiliário, e eles que tiveram uma ponta vendedora no índice industrial, que eles tiveram uma projeção de lucro, e o nosso Ibovespa, muito em função das ações de Petrobras, que praticamente a metade do volume negociado da semana de vendas concentrado nas ações de Petrobras, e como a Petrobras teve uma alta na semana, a gente também teve aí uma projeção de prejuízo dentro do nosso mercado. Então, a gente vai demonstrar aqui para vocês o nosso quadro e dá só uma olhada, pessoal. Olha como é que está amarrado. Nessa semana, projeção de prejuízo de 12 milhões e 800, conforme a gente falou. Na semana anterior, que a gente teve uma queda expressiva aí para o nosso índice Bovespa, eles atuaram aí numa ponta vendedora e tiveram uma projeção de lucro de mais de 30 milhões de reais e na semana anterior uma projeção de prejuízo de 23 milhões. Então está muito agarrado, vocês percebem aqui com a gente que eles têm realmente uma projeção de lucro maior, mas ultimamente, as últimas semanas, com esse ambiente vendedor que eles estão tendo no nosso mercado à vista, eles têm variado semanas com projeção de lucro e semanas com projeção de prejuízo. E, colaborando com essa movimentação, a gente vai passar para vocês aqui os fechamentos mensais. Primeiro eu vou passar para vocês aqui, pessoal, a movimentação deles de base mensal de outubro. Dá só uma olhada, pessoal. Eles tiveram uma projeção de prejuízo de 478 milhões de reais. Muito em função de ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, ou seja, eles atuaram numa ponta vendedora em quem, pessoal?
nas ações de Petrobras, que subiram aí mais de 20% a ação ordinária e um pouco mais de 20% a ação preferencial, e também uma ponta vendedora no Banco Itaú e também uma ponta vendedora no Banco Bradesco. Isso aí corroborou com essa projeção de prejuízo bem extensa dentro do nosso mercado. A gente teve no mês de outubro o destaque no setor bancário. Dá só uma olhada, pessoal, as ações do Banco do Brasil. Dá uma olhada nos vídeos anteriores que vocês vão perceber essa pressão compradora que eles estão fazendo nas ações do Banco do Brasil já há algum tempo dentro do nosso mercado. A gente teve no caso aqui de Ambev uma correção em outubro, eles atuando o quê? Numa ponta vendedora mais expressiva. A gente teve também as ações de Suzano ligada à moeda americana com uma ponta vendedora mais expressiva e também o ativo sentindo a essa movimentação dentro do nosso mercado. Na ponta compradora, a gente teve esse destaque, além das ações do Banco do Brasil, a gente teve as ações de Itaúsa, a gente teve também o destaque para as ações de CCR, as ações de Cielo, pessoal, que subiram em novembro, com eles atuando numa ponta compradora. Eu vou mostrar para vocês aí como que fechou novembro, já que outubro aí, ponta compradora de Cielo, CCR, B2W, que já estava com uma ponta compradora por parte deles. E dá só uma olhada aqui, pessoal, nas ações de Vale, que caíram no mês passado, e as ações de Usiminas, que andaram com ambiente de valorização. Agora, pessoal, eu vou demonstrar para vocês aqui como que está a movimentação por parte deles nesse mês de novembro. Dá só uma olhada. Até o dia 16, projeção de lucro de 100 milhões de reais no nosso mercado. A gente tem aqui como destaque de ponta vendedora as ações de Cielo. As mesmas ações de Cielo que eles atuaram numa ponta compradora no mês de outubro, os ativos tiveram uma valorização e nesse mês de novembro estão derretendo, pessoal. Mais de 25% de desvalorização e eles empurrando para baixo. No caso de Ambev, que em outubro eles empurraram para baixo e o ativo se desvalorizou, agora em novembro eles estão empurrando para cima e o ativo se valoriza. No caso de Bradesco, como eles tiveram uma ponta vendedora no mês passado e o ativo se valorizou quase aí 20%, olha aqui esse mês, pessoal, está sendo o ativo com maior volume comprador por parte deles no nosso mercado, ajudando na valorização de Bradesco dentro do nosso mercado. Banco do Brasil, que tinha sido destaque aí no mês passado, ambiente comprador continua e o Banco do Brasil ainda com ambiente leve ainda, mas um ambiente de valorização dentro do nosso mercado. Se a gente verificar, olha, dá uma olhada aqui, pessoal, as ações de Petrobras. A gente está percebendo que eles já estão vendendo Petrobras desde o mês passado. E nesse mês, Petrobras, a ação preferencial já cai mais de 5%. E a ação ordinária também cai um pouco mais do que 5%. E eles estão o quê? Atuando numa ponta vendedora, ou seja, ativos de peso, né, pessoal? Aqui está salvando quem? Está salvando exatamente as ações aí de Bradesco, sendo que as ações do Banco Itaú, olha aqui, pessoal, ponta vendedora, tanto Itaú quanto Itaúsa. Olha as ações da JBS, que foi o nosso destaque aí dessa semana. JBS aí com uma alta expressiva no mês de novembro e eles atuando aonde? Numa ponta compradora. A gente tem aqui como setor de siderurgia, olha que interessante, pessoal. A gente tem aqui as ações de Gerdau e de Goal. No caso aqui de Gerdau, eles estão andando com uma ponta compradora, o ativo cai praticamente no 0 a 0. Mas no caso de Goal, que eles têm uma ponta vendedora mais pujante, o ativo cai um pouco mais nesse mês de novembro. Se a gente verificar as ações de Usiminas, olha aqui, pessoal, Usiminas é que está mais sofrendo aí com esse ambiente de desvalorização nesse mês de novembro e eles atuando onde, pessoal? Numa ponta vendedora. Então, isso daqui, vocês conseguem verificar exatamente esse panorama dos nossos ativos no nosso mercado, para que vocês fiquem atentos, onde tem aí barrinha amarela acima do zero, fluxo comprador, barrinha amarela abaixo do zero, fluxo vendedor, e no caso aqui de vermelho, variação percentual negativa, e em azul, variação percentual positiva. Então, já que a gente matou esse assunto, eu vou comentar aqui com vocês, nessas 3 últimas semanas, olha que interessante, pessoal, a gente tem aqui exatamente aquela evolução dos índices que não são tão amplos, para vocês verificarem exatamente isso. A gente tem aqui as últimas 5 semanas. Olha onde que está saindo maior grana, pessoal, nessas 3 últimas semanas. A gente teve
última semana do mês de outubro, ambiente comprador. Depois, as 2 semanas seguintes de novembro, ambiente vendedor, colaborando com o quê? Índice de carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale. Ou seja, a gente tem aqui influência de quem? De Petrobras. Então, a gente consegue perceber que os índices que têm maior peso, que é índice de carbono eficiente, se a gente verificar aqui índice de materiais básicos que colaboram aí com as ações de vale, tem um ambiente vendedor nas últimas 3 semanas. Ao contrário, como a gente verifica aqui, ó, olha o índice de consumo, pessoal. Ambiente comprador, 2 semanas dessa semana leve venda. Setor de dividendos, 2 semanas consecutivas de ambiente comprador, nessa uma leve ponta vendedora. E o índice de dividendos comporta os ativos do setor bancário, que está exatamente aqui, ó, setor financeiro, que teve uma barra muito forte em relação à semana que a gente terminou aí no dia 1º de novembro, a última semana aí de outubro, onde que a gente teve o feriado na sexta-feira, uma barra verde forte. Nessas 2 últimas semanas, uma pequena correção, eles estão colocando alguma coisa no bolso diante do setor financeiro. Se a gente verificar, ó, índice do setor elétrico com ambiente comprador, se a gente verificar o índice do setor imobiliário levemente, mas também um ambiente comprador, índice industrial, índice de sustentabilidade e também o índice de utilidade pública. No caso aqui de small caps, pessoal, se a gente for verificar, esse net ficou vendedor aí nas últimas 3 semanas, se a gente for somar, e aqui embaixo a gente tem exatamente essa percepção. A gente tem aqui o carbono eficiente, essa linha verde, essa linha pontilhada do Ibovespa não está subindo de acordo com o nosso mercado. A gente, com o ambiente de fechamento nessa semana, maior fechamento do ano, 88.515, e o fluxo principalmente aí nos setores de maior peso está com ambiente vendedor, com exceção desses setores que a gente comentou com vocês, índice de consumo, dividendos, no caso aí o índice do setor elétrico, financeiro, índice industrial, índice de sustentabilidade, utilidade pública e imobiliário, que tem aí uma evolução ascendente. Só que a gente tem que lembrar que eles estão tirando dinheiro dos nossos ativos de peso para o nosso mercado. E vamos dar agora uma repassada com vocês exatamente no mercado futuro, fluxo aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, onde que está, pessoal, o pulo do gato nessas últimas 3 semanas. Primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no índice futuro. A gente teve exatamente uma primeira parte do contrato, do dia 15 até o dia 29, eles tiveram uma ponta vendedora muito forte para os contratos do Ibovespa Futuro. Chegaram a acumular um pico de 2,2 bilhões de reais. E a gente lá trabalhando entre 83 e 84 mil pontos. No final de outubro, início de novembro, olha o tamanho da perna compradora do fluxo, pessoal. Chegaram quase a zerar tudo. Saíram de 2,2 para 377 milhões. Inclusive, depois que o mercado derreteu, eles estavam aproveitando para fazer o quê? Colocar lucro no bolso, já que o preço médio dele estava lá embaixo. E nessa semana, eles tiveram um ambiente comprador. Na segunda, o mercado caiu. Na terça-feira, eles tiveram um ambiente vendedor bem mais expressivo e o mercado teve uma queda mais forte. Quando chegou no pregão de quarta-feira, compraram e o mercado subiu. E hoje, depois do feriado, retomaram também compra de mais de 200 milhões de reais e o mercado aí se recuperando com maior intensidade. Então, se vocês verificarem o pulo do gato da semana passada, onde que a gente tem as bolinhas aqui, pessoal, são os fechamentos semanais. A primeira semana, então, foi um fluxo vendedor, a segunda um fluxo vendedor. Na terceira semana aqui, a gente teve mais de 1 bi de ponta compradora por parte deles. Nessa semana, conforme a gente viu lá na nossa capa, eles ficaram com 100 milhões em vendas. Mas se a gente verificar aqui, eles estão fazendo o quê? Uma escadinha ascendente no fluxo. Isso está causando a movimentação de recuperação no nosso mercado. Lembrando que o fluxo no mercado futuro é um fluxo de curto prazo. Por quê, pessoal? Porque os contratos futuros vencem a cada 2 meses para o índice futuro e todos os meses para o dólar futuro. No caso do mercado à vista, que eles estão vendendo, é fluxo que a gente não tem um prazo definido e a gente pode entender que pode ser um fluxo que está saindo com prazo de 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos,
E a gente precisa de ficar muito atento com esse fluxo vendedor por parte deles no mercado à vista. A gente não pode esquecer dessa movimentação deles e eles estão ajudando a calçar a movimentação de alta do nosso mercado pela movimentação reduzindo vendas no mercado futuro para o índice Bovespa. E dá só uma olhada, pessoal. Olha o que eles estão fazendo no dólar, pessoal. Já estão com um acumulado de 63 milhões em vendas. Dá uma olhada que o dólar saiu de 3,70 no início do contrato e foi bater 3,81. Exatamente no pregão de terça-feira. E olha como é que eles estão fazendo, já estão fazendo uma curva descendente de fluxo já desde o início do contrato. A gente tem aqui a primeira semana cheia com vendas, a segunda semana cheia desse contrato com ambiente vendedor. O dólar que estava batendo 3,81, 3,810, caiu e hoje fechou cotado a 3,746, ou seja, pouco mais de 50 pontos de movimentação de queda nesses dois últimos dias, sendo que o fluxo, conforme a gente sempre comenta, né, pessoal, eles costumam antecipar movimentos, já está vendedor por parte das corretoras estrangeiras nesse contrato do dólar e eles estão aí nadando de braçada agora com essa movimentação descendente do preço no nosso mercado. Aproveitando que a gente está falando aí dos contratos futuros por parte das corretoras estrangeiras, vamos dar uma olhada no nosso fluxo oficial em relação ao gráfico dos últimos 10 anos. O que aconteceu aqui, pessoal? Exatamente essa linha verde que é o saldo dos contratos em aberto, se vocês verificarem aqui, deram uma diminuída de ponta vendedora, chegaram a ficar com quase 130 mil contratos de ponta vendedora e com essa movimentação de hoje, que deve sair o fluxo no domingo à tarde ou domingo à noite, aí, divulgando aí pelo site da Bovespa, e assim que soltar a gente vai atualizar essa informação do blog, ele pode estar o quê? Menor ainda. Então está ajudando a calçar essa movimentação aqui de alta, mas a gente não pode esquecer que o fluxo ainda segue muito vendedor no mercado futuro. O ambiente está de topo de preço e eles aí com praticamente o segundo maior nível de vendas dos últimos 10 anos para o mercado futuro. E a mesma coisa acontece para o dólar. O que a gente conseguiu perceber? Que no caso do dólar, depois que a gente bateu o dólar lá a 4,20, que a gente chegou a comentar com vocês que o dólar podia ir a 5, a 6, mas quem manda estava vendendo, eles estavam inclusive com uma movimentação de fluxo negativo, pessoal. O que eles fizeram? Recompraram tudo quando o dólar caiu. E recompraram tudo, chegaram a fazer um pico aqui e agora estão diminuindo compras nos contratos em aberto para o dólar futuro. Isso também corrobora com a movimentação vista por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, a gente consegue aliar as duas informações do fluxo oficial e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Agora, eu vou chegar a comentar com vocês aqui do fluxo oficial. E nesse fluxo oficial, pessoal, a gente precisa de prestar muita atenção. A gente não está aqui querendo dar nenhuma previsão de caos, nem de nada. O mercado é soberano. Ele sobe ou ele cai diante da demanda que a gente tem existente. Essa demanda por parte do fluxo oficial estrangeiro, dá só uma olhada. Eles simplesmente estão vendendo o quê? A rodo. Do último movimento que a gente saiu do Ibovespa de 86 mil pontos, eles já venderam, pessoal. Dá uma olhada nessa linha aqui, ó. Estava na casa dos 12 bi acumulado, agora está na casa dos 2 bi acumulado. Ou seja, venderam nessa perna que o Ibovespa saiu de 86 para 88 com o fechamento de hoje, venderam 10 bilhões de reais. E se a gente verificar, desde o pico de 2018, que foi feito lá em fevereiro, a gente tinha um acumulado de 19 bi e meio. E a gente está aqui com um acumulado de 2 bi, ou seja, já venderam no nosso mercado 17 bilhões e meio no nosso mercado, sendo que o nosso Ibovespa fazendo máximas, 88 mil pontos, e quem faz parte do fluxo estrangeiro ainda não apareceu nessa movimentação para o nosso mercado. Lembrando que a gente está sempre comentando com vocês, né, pessoal? O fluxo do mercado à vista a gente não consegue ver se é de curto prazo, se é de médio prazo. O fato é que desde fevereiro desse ano eles estão saindo do nosso mercado e o nosso mercado aí batendo máximas. Aí você comenta, poxa, Renato, quem que está calçando essa movimentação de alta para o nosso mercado? Dá só uma olhada, pessoal. A gente tem aqui, no mês de outubro, a gente subiu 10% para o nosso Ibovespa.
Olha aqui que o fluxo estrangeiro estava, barrinha verde, vendendo mais de 6 bilhões de reais. Olha o investidor pessoa física, pessoal, vendendo. Também ambiente vendedor em outubro. No caso aqui, no mês de novembro, o investidor estrangeiro continua com ambiente vendedor e o investidor pessoa física com ambiente comprador. E nesse caso de novembro, correto. Só que a gente tem que lembrar que esses dados são com 2 dias úteis de atraso para o fluxo oficial. E a gente tem informações pelas corretoras estrangeiras que o ambiente hoje e o ambiente do pregão de quarta-feira foi um ambiente de somatório vendedor. Então a gente pode ter aí mais informações pelo site da B3 que vamos ter mais ponta vendedora por parte do fluxo oficial estrangeiro. E se a gente verificar aqui, pessoal, nesse ano de 2018, quem que está segurando o mercado? Na primeira parte, que foi no mês passado, foi um investidor institucional nacional. Essa linha rosa, pessoal, exatamente ajudando a empurrar o nosso mercado. Este institucional nacional que comprou no mês passado, esse mês já está vendendo. E o mercado continuando a subir, o investidor estrangeiro continuando a vender. E olha aqui a linha vermelha, pessoal. Quem que está segurando esse pepino aí de poder comprar o nosso Ibovespa nas máximas? O investidor pessoa física. Infelizmente, a gente fala que tomara que o investidor pessoa física esteja aprendendo a operar no mercado. Só que o que a gente tem de histórico não é isso. Quando estava subindo em janeiro, o pessoa física não estava participando. Não ficou positivo praticamente hora nenhuma no ano de 2018. Só veio ficar positivo praticamente agora, quando a gente está atingindo aí 88 mil pontos. E se a gente verificar aqui, pessoal, fiz aqui, inclusive aquela evolução do nosso quadro novo, do nosso último vídeo. Olha aqui em outubro, o investidor estrangeiro com 6.200 de venda e o investidor pessoa física também terminando o mês com vendas. Na primeira parte, antes do primeiro turno, olha o que estava acontecendo, pessoal. O investidor estrangeiro comprando 2,2 bilhões, a bolsa subindo 8,5%, o investidor pessoa física vendendo 3 bilhões e meio. Depois a bolsa corrigiu de novo, voltou a subir, o investidor pessoa física vendendo 3 bilhões e 600. Ou seja, não aproveitou nada da alta de outubro. Em nenhum momento em outubro o investidor pessoa física ficou com saldo positivo e a bolsa subiu 10%. Se a gente dá uma olhadinha agora em novembro, pessoal, olha o que aconteceu. A gente teve os 2 primeiros dias de novembro com ambiente de valorização da nossa bolsa. E o que estava acontecendo? O investidor pessoa física vendendo. Ou seja, não aproveitou esses 2 dias de alta. Depois que o mercado começou a derreter, a gente saiu de 2,5 de alta para quase 3 de queda. Olha a linha amarela do investidor pessoa física comprando. Mercado derretendo. E o investidor pessoa física comprando, com o investidor estrangeiro saindo a rodo. A gente tem ainda as informações para serem divulgadas do dia 14 e do dia 16. Só que a gente consegue perceber que o investidor pessoa física estava fazendo o quê? Comprando quando o mercado estava caindo, ou seja, está sempre na contramão. Só que o legal desse processo agora foi que eles compraram e o mercado, nesses 2 últimos pregões, fizeram o quê? A gente teve aí uma valorização mais expressiva. A gente zerou a queda de quase 3% do mês e está subindo 1,25%. Só que eu não duvido em nada, pessoal, que nesses 2 dias de alta do mercado, o investidor pessoa física deve ter reduzido essa ponta compradora. A gente vai guardar e vai demonstrar isso para vocês no próximo vídeo, justamente para vocês perceberem que, nesse caso desse mês, deu certo, porque eles estão aproveitando esses 2 dias de alta. Mas se o mercado não tivesse parando de cair, olha o que estava acontecendo, pessoal. Investidor pessoa física sempre aí na contramão do mercado, e é o que a gente está sempre demonstrando aí para vocês no conteúdo do nosso canal, exatamente para vocês perceberem como que eles andam na contramão do mercado em relação à movimentação dos preços. Então, dessa forma, a gente encerra o nosso vídeo. Eu agradeço aí demais a vocês, esse carinho que vocês têm aqui
com o conteúdo do nosso canal. A gente faz isso com muito carinho, dando informações de muita qualidade para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Então, mais uma vez, se você gostou, pode dar o like. Se você quiser se inscrever também, se inscreva e espalhem para as pessoas que atuam no mercado financeiro para ficarem atentas. Nesse momento, o nosso mercado subindo, com o investidor estrangeiro comprando o índice futuro, que é um fluxo de curto prazo, só que o fluxo de longo prazo ainda segue ponta vendedora Futebol Clube, do jeito que a gente ainda está vendo aqui nessa movimentação acumulada do fluxo oficial estrangeiro no nosso mercado. Um forte abraço a todos, excelente final de semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!